Começou a gravar. Então, até mais, pessoal. Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos à aula de Geografia do cursinho Pré-ENEM. Eu sou o professor Alexandre e hoje nós vamos trabalhar noções de cartografia, certo? Eu vou reproduzir minha tela aqui, só um momentinho, tá bom? É, então, mas antes disso, eu tenho que corrigir com vocês as atividades da aula passada. Nós trabalhamos o espaço geográfico e os seus conceitos. Então, espaço geográfico, conceito de paisagem, região, território, lugar. Então, tinha algumas atividades para vocês fazerem. Não sei se o pessoal está aí, da aula passada, se é outro público, mas eu vou passar as respostas para vocês aqui e depois eu mando esse gabarito também no grupo do WhatsApp, tá? Então, tinha a primeira atividade era só responder sim ou não. Então, se a natureza constitui o espaço geográfico. Então, a resposta é sim. A natureza é o ambiente natural na Terra ou no espaço. É a soma de coisas vivas e não vivas que compõem a Terra, incluindo sua flora e fauna, formas de relevo e sistemas ecológicos. Então, sim, a natureza faz parte do espaço geográfico. A número 2. O espaço geográfico pode influenciar práticas sociais? Sim, a constante mudança do tempo e do lugar que reflete como a sociedade evolui por meio da influência do espaço geográfico. Certo, pessoal? Vamos ver a número 3. Regiões com que o ser humano nunca interagiu ou mesmo descobriu podem ser considerados espaços geográficos? Ou não? As regiões geográficas são determinadas por diferenças culturais e que incluem o sustento das pessoas e as interações umas com as outras. E o espaço geográfico é caracterizado por aquele que foi transformado pelo ser humano. Número 4. Há limites no espaço geográfico? Sim, as limitações do espaço geográfico são evidentes no mundo globalizado. O idioma, a cultura e os sistemas jurídicos também afetam as interações entre os diferentes países. A número 5. O espaço geográfico depende das forças da natureza? Não. A essência do espaço geográfico é a imaterialidade e da natureza é a materialidade. Vamos ver a número 6. Existe algum ponto da superfície terrestre que não possa ser considerado espaço geográfico? Não, tudo que está na Terra faz parte do espaço geográfico, desde que tenha influência humana, certo? Número 7. Um lugar representado por uma pintura ou um desenho pode ser considerado um espaço geográfico? Sim, o espaço geográfico é classificado em diferentes aspectos da vida, como política, economia e cultura. Então, dentro da cultura, temos um espaço geográfico. O espaço geográfico pode ser considerado aquilo que sofreu interferência humana? Então, sim, com certeza, né? Essa já está respondida. E a cultura influencia no espaço geográfico? Sim, o espaço geográfico influencia na cultura. E a número 10, se ele está em movimento. Sim, o espaço geográfico emana uma ideia que está sempre em movimento em relação a tudo que está na Terra. Então, com a evolução da sociedade, o espaço geográfico sempre estará evoluindo. E aí tínhamos outras perguntas. Elas são bem extensas, eu não vou ler todo o enunciado, mas são perguntas do Enem, uma pergunta adaptada e a outra de um vestibular. Então, a número 1,
A resposta correta, então, é a letra E, que seria simbólica, em relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Então, a explicação é que cada sujeito do mundo constrói, a partir de sua visão particular, subjetiva, do espaço, um sentimento de pertencer a ele, a partir de tudo o que vê, sente e interpreta. A número 2, então, a resposta correta, qual se relaciona ao enunciado, seria a letra B, que é lugar e território. E a número 3, que era para identificar qual dessas alternativas é a incorreta. Então, a incorreta é a letra A, que fala sobre a paisagem. Então, a explicação é que o conceito de paisagem pode ser definido como uma série de elementos perceptíveis e visíveis, assim como aquilo que não pode ser visto dentro do espaço, que não corresponde somente a aspectos ligados à visão. Pode-se destacar que a paisagem abrange tanto os aspectos naturais, assim como sociais. Certo, pessoal? Depois eu vou mandar para vocês o gabarito, tá bom? Então vamos começar com a aula de hoje. Bom, com o conteúdo de hoje, né? Que são noções de cartografia. O que é a cartografia? Então, a palavra cartografia tem origem na língua portuguesa, tendo sido registrada pela primeira vez em 1839, uma correspondência indicando a ideia de um traçado de mapas e cartas. Então, cartografia tem a ver com construção de mapas. Hoje entendemos cartografia como a representação geométrica plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre, ou de parte desta, apresentada através de mapas, cartas e plantas. Então, a cartografia tenta analisar a superfície terrestre e conseguir transformar ela de forma simplificada num mapa, numa carta, numa planta, para que a gente consiga analisar a superfície terrestre de forma fácil, consiga se localizar diante da imensidão da superfície terrestre. Então, por meio da cartografia, quaisquer levantamentos ambientais, educacionais, socioeconômicos podem ser representados espacialmente, retratando a dimensão territorial, facilitando e tornando mais eficaz a sua compreensão. Então, a partir da cartografia, a gente consegue pegar uma área muito grande do espaço, da superfície terrestre, e compilar ela num mapa, trazendo a escala, o título, informações relevantes, através dos mapas temáticos. Então, um mapa, muitas vezes, ele pode trazer mais informações do que um texto completo. Se o mapa for bem feito, bem produzido, todas as informações que vêm constante no mapa conseguem retratar muito bem uma informação, tá bom? Então, não se pode esquecer, no entanto, que os mapas, como meio de representação, traduzem os interesses e objetivos de quem os propõe, podendo se aproximar ou se afastar da realidade representada. Além disso, enfrentam, como veremos mais adiante, as limitações e distorções que inevitavelmente surgem quando faz-se a transposição da realidade para o plano. Todo produto cartográfico é sempre útil e válido para uma determinada aplicação em um determinado instante do tempo. Então, a representação cartográfica também tem uma relação de poder. Quem o produz pode inserir informações que sejam para a sua necessidade. E aqui eu trouxe também uma imagem representando um mapa antigo, né, das primeiras navegações e como era representada a Terra, assim, com o medo do diferente, ou lugares desconhecidos, né, e que se tinha no planeta Terra. E aqui temos outro mapa, bem antigo também,
para vocês verem a evolução da cartografia e também pensarem como conseguiam fazer uma cartografia tão bem feita, assim, sem a tecnologia que nós temos hoje, sem imagens de satélite, sem programas de computador, como que era possível produzir mapas tão perfeitos, representando, assim, praticamente fiel à realidade. Lógico, não é completamente correto. Deixa eu ver aqui. Acho que meu mouse não. Aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar meu mouse. Mas ó, traz a ilha de Marajó, aqui no Brasil, como uma ilha gigantesca. Vejam essa diferenciação. E, mas, assim. Então, a cartografia, ela surge. Não se tem ideia de quem produziu os primeiros mapas, né? Mas sabe-se que ela foi evoluindo muito ao longo do tempo. E a partir da observação de quem fazia viagens, navegações, e anotavam, né? Anotações detalhadas da paisagem para depois ser representada em um mapa. Então, desde os tempos remotos, um dos problemas do ser humano é localizar-se no espaço, sair de um determinado lugar e retornar a ele em caso de necessidade. Vários grupos humanos e muitas famílias foram desmembradas por desconhecimento de forma de regresso. Devido a essa necessidade vital, o ser humano, por meio da observação da paisagem que o cercava, deu início ao processo de construção de métodos de orientação. Então, é uma necessidade básica do ser humano, né? Você faz uma viagem e como é que vai retornar para casa? Sem ter uma orientação. Então, aí que surge a cartografia, essa necessidade de você registrar a sua localização, registrar o seu espaço, tá certo? Então, inicialmente, muitos deles não tinham eficácia, no entanto, com o passar do tempo, a partir dos erros e aprendizagens, por meio da observação da natureza cada vez mais aguçada, métodos de orientação válidos até os dias atuais acabaram sendo descobertos. Até o século XIII predominou a orientação pelos astros, apesar dela indicar uma localização aproximada. Então, como que se deu essa para você se localizar no espaço? É a partir da observação da natureza, mas principalmente da observação das estrelas, do Sol. Então, de dia você se orienta pelo Sol e à noite você se orienta pelas estrelas. O exemplo aqui no hemisfério sul é o Cruzeiro do Sul. Observando a constelação, você sabe aonde está o sul durante a noite, né? E de dia, se você prestar atenção, onde o sol nasce, onde o sol se põe, você consegue saber onde é o leste, onde é o oeste, certo? Então vamos ver esses métodos de orientação. Em cima e embaixo parecem referências simples. Entretanto, será que sem um ponto de partida essas expressões são válidas? Como a Terra é arredondada e tem a força de atração gravitacional, impedindo que qualquer coisa caia dela, pois tudo é atraído para o centro do astro com igual intensidade, o para cima e para baixo só servem a um determinado local. Então, o que é em cima e o que é embaixo, né? A gente precisa saber onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. E então, aqui eu trago um questionamento para vocês. Esse mapa está correto ou está incorreto? Podem me responder. Alguém abra o microfone, por favor. Não? Ninguém tem coragem? Posso estar dando Oi? incorreto. Eu não, desculpa, eu não Eu acho que é entendi. incorreto, porque ele tá
De cabeça para baixo? E então, eu acho que está incorreto, mas assim, se vocês pensarem no espaço, a Terra é um planeta girando na órbita do Sol, né? Tem diversos planetas no sistema solar e existe em cima e baixo no espaço. Se você olhar o planeta Terra de fora, ele tem esse que a gente sempre imagina, né, dos Estados Unidos em cima e o Brasil embaixo. Não é bem assim. Isso aqui está correto. A gente pode representar o planisfério da forma que a gente quiser, na verdade. Porque não tem essa noção de em cima, embaixo, pensando em escala planetária, tá certo? O mapa que a gente conhece, ele foi. Depois eu vou falar mais para frente, em mais detalhe disso. Mas quando ele foi produzido, é um jogo de poder. Lembram que os mapas podem indicar poder, podem indicar influências? Então, quando ele foi produzido, o primeiro planisfério, o mais fiel, é a Inglaterra quem dominava praticamente todo o planeta. A Inglaterra está no norte, né? Ela é essa ilha aqui, mais ou menos. Então, você imagina que eles iriam querer estar aqui embaixo? Não, ele está em cima. E o que é os países mais desenvolvidos e os países subdesenvolvidos? Os países mais desenvolvidos são os países do norte, Europa, Estados Unidos. Então, por isso, essa visão eurocêntrica que nós temos de os países do norte estarem em cima, mas essa representação não está incorreta. Outro exemplo, a Austrália usa um mapa desse jeito. Na Austrália, se você for ver o mapa mundi, olha só, a Austrália está aqui. Eles utilizam. E a China já usa um mapa diferente. Eles utilizam a China no centro. O mapa que a China usa, a China apareceria aqui assim, mais ou menos. Então, mas estando aqui na superfície do planeta Terra, para a gente se localizar, a gente conseguir ir de um lugar para o outro e conseguir voltar, um dos meios importantes de orientação é o Sol. Então, o Sol é a estrela que realiza diariamente o ato de aparecer e desaparecer, sempre aproximadamente nos mesmos locais. Embora as aparências enganam, nesse caso, a verdade é absoluta. O movimento que o Sol executa em certa direção, na realidade, é executado pela Terra na direção oposta, conforme demonstra a imagem a seguir. Então, quem gira é a Terra, né? O Sol está parado. E a gente vê o Sol nascendo em uma posição e se pondo em outra. Na nossa visão, a gente vê o Sol se movendo no céu, certo? Mas, na verdade, quem está realizando esse movimento é a Terra. Então, a Terra, ela gira de oeste para leste. Imagine, não sei se a câmera está pegando, né? Que o Sol esteja aqui. Então, a Terra vai girar do oeste para leste. Ó, vejam que aqui é o leste, aqui é o oeste. Então, quando a Terra faz esse movimento, o Sol está parado, o Sol começa a aparecer aqui e ele vai iluminar para cá. Então, a Terra faz um movimento oposto ao Sol. Ao movimento que a gente observa do Sol acontecendo durante o dia, é o movimento da Terra girando no próprio eixo, e conforme o Sol vai iluminando, né, aparentemente o Sol se move. Nessa imagem aqui, acho que dá para entender um pouquinho melhor. Então, a Terra está girando. Ó, prestem atenção aqui. Onde que o Sol nasce primeiro no Brasil? É no leste, aqui, ó, na costa. Então, o Sol nasce e a Terra vai fazendo esse movimento para cá,
e o Sol vai clareando toda a superfície do Brasil. Por isso que o Brasil tem 4 fusos horários, né? Um aqui e outro aqui. Então, o Sol nasce mais cedo aqui, e conforme a Terra vai girando para cá, para o leste, o Sol vai iluminando para cá, para o oeste. Certo? Então, apesar da aparente, esse movimento possibilitou a determinação de 2 pontos de orientação: o nascente, que é oriente ou leste, e o poente, que é ocidente ou oeste. Como utilizá-los? Então, eu estou fazendo assim porque eu sei que aqui na minha casa que o Sol nasce aqui. Então, no meu braço direito, eu aponto para onde o Sol nasce. O braço esquerdo, para onde o Sol se põe. Na minha frente vai ser o norte e as minhas costas vai ser o sul. Então, e esses pontos são chamados pontos cardeais. É norte, sul, leste e oeste. E temos também os colaterais. Fica entre os cardeais, que é nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Vamos ver aqui. Isso. Aqui, então, temos a rosa dos ventos. Então, verificou-se que apenas 4 pontos forneciam uma localização muito vaga. Definiram-se pontos intermediários e subintermediários em um desenho, a rosa dos ventos. Então, esses pontos, os pontos principais são os pontos cardeais. Esses pontos intermediários que ela falou, que se fala aqui, é os colaterais, que é o nordeste, noroeste, sudoeste e tal. E temos também os subcolaterais, que é entre os colaterais e os cardeais. Que, por exemplo, esse aqui é sul, sudoeste, sul, sudeste. Aqui, norte, nordeste, leste, nordeste. Então, a Rosa dos Ventos é mais complexa do que acho que vocês devem ter imaginado. E agora, então, entramos em outra parte da cartografia, que é os sistemas de coordenadas geográficas. Então, para que cada ponto da superfície da Terra pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias, chamado de Sistema de Coordenadas Geográficas. Coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície da Terra é obtida pela intersecção de um meridiano com um paralelo. Então, toda a superfície da Terra existe uma coordenada geográfica. Não existe nenhum ponto do planeta Terra que não seja possível captar ou coletar a sua coordenada através dos meridianos e dos paralelos. Então, são essas linhas, vocês já devem ter estudado elas. Então, temos os meridianos e os paralelos. Os paralelos, a linha principal é a linha do Equador, que está no 0 graus. E aí, no hemisfério norte, temos o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico. Aqui. Esse aqui eu acho que não tem nome, não. E temos no sul o Trópico do Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E aqui, nos meridianos, temos o meridiano de Greenwich, que é o principal, que delimita o 0. E, de novo, por que será que é esse? Poderiam ter escolhido qualquer outro aqui. Então, tem 360 meridianos. E aqui são 180 paralelos.
Mas, de novo aqui, ó, esse meridiano principal de Greenwich passa pela Inglaterra. Então, por isso foi escolhido como o ponto zero. E ele vai 180 para um lado, 180 para o outro. Então, o plano equatorial é um plano imaginário que divide metaforicamente a Terra em dois polos, que é o norte e sul. Então, é a linha do Equador. Ela divide o planeta Terra em norte e sul. Essa circunferência, que na verdade é uma linha imaginária, recebe o nome de Equador, ou linha equatorial. Com cerca de 40 mil quilômetros de comprimento, é a maior circunferência da Terra. Então, os paralelos são as linhas que estão paralelas no plano equatorial, e os meridianos são os que estão paralelos ao meridiano de Greenwich. Então, com base na iluminação e no aquecimento da Terra pelos raios solares, os cartógrafos nomearam 4 paralelos importantes: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, no hemisfério norte, Círculo Polar Antártico e Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Vocês sabem que a Terra ela é inclinada, certo? Então, com esse movimento ao longo do ano, por causa dessa inclinação que nós temos as estações do ano. Então, nesse movimento, com essa curvatura, onde é uma linha de influência com o Sol, por isso que escolheram esses pontos, porque eles estão a 23 graus, 27 minutos, sabe? Não é nenhum número muito exato, mas recebe a influência do Sol nas estações do ano, e por isso que foram denominados esses pontos. E, assim, um macete para decorar pelo menos o Trópico de Câncer, né? O Círculo Polar Ártico, a gente precisa saber, né? O Ártico é no norte e a Antártica é no sul. Isso, né, tem que ficar bem claro. Mas às vezes pode confundir o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Qual que está no norte, qual que está no sul. Então, eu sempre uso assim, ó, Câncer na cabeça. Então, pensando nisso, Trópico de Câncer, tem Câncer na cabeça, é acima. O Trópico de Câncer está no norte. E o Trópico de Capricórnio está no sul. Certo? Aqui então fala um pouco das quilometragens, mas não é muito importante. De novo, então, demonstrando para vocês essa divisão entre hemisfério norte e hemisfério sul, quem faz é a linha do Equador, e hemisfério oriental e hemisfério ocidental, ou leste e oeste. Então, o Brasil está no hemisfério oeste. Já a Rússia, por exemplo, está no hemisfério oeste ou oriental. Então, nós temos paralelos e meridianos. A partir deles, nós conseguimos medir a latitude e a longitude. A latitude tem a ver com a linha do Equador e a longitude com o meridiano de Greenwich. Tá? A latitude é a distância medida em graus de um determinado ponto do planeta entre o arco do meridiano e a linha do Equador, que varia de 0 graus a 90 graus nos polos. Então, de 0 a 90 para o norte e de 0 a 90 para o sul, certo? Essa é a latitude. A longitude, ela leva em consideração o meridiano de Greenwich. Então, partindo do meridiano de Greenwich, ela pode ser 180 graus para o leste ou 180 graus para o oeste. Aqui, então, temos uma representação dessas numerações. As latitudes
Aqui, então, o 0 e vai 30, 60, 90. 30, 60 e 90. Mas não se engane, porque esses são os graus principais, certo? Só que são 90 linhas para cima e 90 linhas para baixo. Aqui também, deveria ter 360 linhas marcando esse globo. Então, aqui é hemisfério norte, aqui é hemisfério sul. Oeste e leste. E agora o bicho pega. Como é que nós vamos medir ou coletar esses graus? Porque agora já tem número negativo aí. E aí, gente? Como é que a gente faz isso? Então, vamos começar pelo ponto A. Qual que é a latitude desse ponto? Ó, vejam que a linha do Equador é o 0 graus. Então, a latitude dele é menos 20. Vejam essa linha aqui. E a longitude dele, quão longe ele está do meridiano de Greenwich? Vamos seguir essa linha. Tá em menos 60. Então, a latitude dele é menos 20 e menos 60. Mas depois eu vou ensinar mais algumas coisinhas para vocês. Não é só isso. Mas assim, vamos do início. Menos 20 e menos 60. Menos 20 de latitude e menos 60 de longitude. Ponto B. Ixi, já complicou agora. Ó, ele está latitude menos 40 e longitude 0 graus. Aqui. O ponto C, latitude menos 20, longitude 90 graus. Ó, esse número já é positivo. Letra D, 0 graus e 0 graus. 0 graus de latitude e 0 graus de longitude. E o ponto E, que está no hemisfério norte, 40 graus de latitude e 120 de longitude. Certo? Então, aqui eu coloquei. Só para a gente ver. Então, ponto A, menos 20 graus de latitude e menos 60 de longitude. O B, menos 40 e 0 graus. Ponto C, 20 e 90. Ponto D, 0 e 0. Ponto E, 40 e 40. Tá. Isso são coordenadas geográficas. Mas se a gente for lá, vou pôr no meu GPS. Quero ir para o ponto A. Não sei onde é que ele fica aqui. Mais ou menos no Paraguai, ali. Não, ponto A lá no Paraguai. Vou pôr no meu GPS. Menos 20, menos 60. Será que ele vai achar? Não, não vai. Essa coordenada não está completa. Sim, é uma representação. Achamos essa coordenada. Mas faltam algumas informaçõezinhas para funcionar no GPS. Tá? Tá correta. É isso, é a coordenada do ponto. Mas falta ainda algumas informações, tá? Esse aqui eu vou fazer com vocês. Eu vou sair da apresentação aqui para poder editar. Então, e ó, vejam que esse aqui já não traz como negativo nem positivo. É uma outra forma. Olha só, o ponto A ele está 70 graus norte de latitude, certo? E a longitude dele é 100 graus oeste, certo?
Estão entendendo? Vamos ver o ponto B. A latitude dele é 20 graus norte e 60 graus oeste. O ponto C, 20 graus norte. Agora já mudou. 40 graus leste. Então, para explicar para vocês, ou usa positivo e negativo, ou utiliza os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Beleza? Depois eu volto naquele outro para a gente ver quais são os negativos, quais são os positivos. Agora a letra D. A latitude dele é 10 graus sul e 120 graus leste. Ponto E, 30 graus sul, 60 leste. Ponto F, 50 graus sul, 60 graus leste. Certo? Então, hemisfério leste, hemisfério oeste. Aqui é ao mesmo tempo norte e oeste, sul e oeste, norte e leste, sul e leste. Professor, Oi? licença. Ali, ali no ponto F, não seria 20 graus oeste? Ah, sim, me confundi então. 50 graus sul e 20 graus. Ai, me confundi, não sei. Eu acho que eu repeti o de cima. Obrigado. 20 graus oeste. Vamos lá. Aqui, o oeste é negativo, o norte é positivo. O sul é negativo e o oeste também é negativo. Tá? Então, se vocês se depararem com um mapa desses, com um negativo e número positivo, vocês sabem que não precisam colocar norte, sul, leste, oeste. É só informar assim, menos 20, menos 60, menos 40, zero. Mas aí, se não tiver números negativos, aí vocês têm que colocar os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Certo? Entenderam isso, pessoal? Vou entender que sim. Daí aqui agora complicou um pouquinho mais. Exemplos de coordenadas geográficas. Agora a gente entrou. O que é esses risquinhos aqui? O que será que é isso, gente? Então, como eu falei, são 360 meridianos e 180 paralelos. Então é muita coisa, são muitos risquinhos na superfície terrestre. E aí, como é que a gente conta isso? Por exemplo, a latitude de Macapá. Macapá, ela está na linha do Equador. Então, a linha do Equador passa lá, só que ela está um pouquinho
para o norte, ó, 0 graus, 2 minutos e 4 segundos. Ó, já é considerado norte. Está no grau 0. Mas por causa do minuto e do segundo, então não está exatamente na linha do Equador, tá? Um pouquinho acima, bem pouquinho. Já é considerado norte. E no oeste, então, no meridiano de Greenwich, ela está 51 graus a oeste do meridiano de Greenwich, 51 graus, 3 minutos e 60 segundos. Então, e tem as linhas, e se ela estiver um pouquinho fora da linha, já começa a contar em minutos e segundos. Então, daí temos as coordenadas de Brasília, do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então, mas daí para a gente pôr no GPS, né, ou no Google Maps. O Google Maps aceita você inserir uma coordenada. Eu, quando fazia meus trabalhos de campo, no mestrado, tinha que ir lá com o GPS, ia lá, coletava a coordenada, depois jogava no Google Earth, e aí tirava foto de satélite do local. Então, você sabendo a coordenada, você consegue achar qualquer superfície do planeta Terra no Google Maps, no Google Earth, né, que são programas gratuitos para a gente trabalhar. Então, aqui um exemplo. Quero ir para São Paulo, ter a coordenada de São Paulo. Hoje em dia é mais fácil, é só a gente digitar. Mas que nem eu que ia para o meio do mato mesmo, não tinha nenhum ponto de referência. Então, eu precisava da coordenada mesmo do local. Então, para você inserir no Google Maps, você vai colocar 23 graus, 32 minutos, 23 segundos, sul. Né? São Paulo está abaixo da linha do Equador, então está no hemisfério sul, mas também está no hemisfério oeste. Então, no meridiano de Greenwich, está 43 graus, oeste, 10 minutos e 21 segundos. E aí, alguns programas, alguns GPS pegam uma sigla em inglês, que é West, com W, ou com a letra O. Né? Tem que ver, às vezes tu coloca W, não funciona. Você vai lá, apaga o W, bota um O, funciona. E aqui, antes da aula, eu abri rapidinho o Google Earth e peguei a minha coordenada da minha casa. Aqui onde é que eu estou, em Palmas, no Paraná. Então, está 23 graus, 28 minutos, 23,8 segundos. Olha só, já tem até um número quebrado aqui. Sul, certo? E oeste, 52 graus, 0 minutos e 45,88 segundos. Beleza, gente? Deixa eu ver. Alguma dúvida sobre coordenadas geográficas? Daí já vamos passar para o próximo assunto. Não sei se tem alguma pergunta no chat. Não, professor, não tem. Beleza, gente. Então vamos seguir. Isso tudo são noções de cartografia. Tudo isso a gente precisa entender para se localizar no mapa. Que todo mapa tem as coordenadas geográficas. Aquela grade ao redor dos mapas está mostrando as coordenadas geográficas, beleza? Tem mapas com as linhas cortando, certo? Então, na cartografia, a gente precisa entender a localização e posição geográfica do Brasil. Então, o Brasil é um país que integra a América do Sul, apresenta extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados. É o quinto maior país do planeta, só é menor que os territórios da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. A abundância do território faz com que o Brasil tenha 4 fusos horários, lembra que eu falei antes? Uma vez que no sentido leste-oeste é bastante extenso. Por esses aspectos, é considerado um país com dimensão continental. O Brasil é muito grande. Então, a extensão territorial proporciona ao país fronteiras com quase todas as nações sul-americanas,
Apenas Chile e Equador não fazem fronteira com o Brasil. Então, dos países da América do Sul, só o Chile e o Equador que não fazem fronteira. E o Brasil, então, é o quinto maior país do planeta, certo? O maior é a Rússia, seguido Canadá, China e Estados Unidos. Sobre a localização em si, o Brasil, tratando-se da latitude, está presente em dois hemisférios, o norte e o sul. Então, o Brasil não está totalmente no hemisfério sul. Lembram da cidade antes? Era Macapá, certo? Então, a linha do Equador corta um pedaço do Brasil e a gente tem um pedacinho no hemisfério norte. Com isso, podemos afirmar que o Brasil possui cerca de 93% de suas terras presentes no hemisfério sul. Que hemisfério sul pode ser considerado também hemisfério meridional ou austral. Aí, meridional, tem que lembrar que é sul, ou austral também, sul. E o restante do hemisfério norte, que é setentrional ou boreal, certo? Já se consideramos somente a longitude, o Brasil está totalmente inserido no hemisfério oeste, também chamado de ocidental ou do sol poente. Então, o Brasil está, ao mesmo tempo, no hemisfério norte, no hemisfério sul e no hemisfério oeste. Então, aqui temos um mapa. Ó, prestem atenção nas coordenadas, olha só. A coordenada do Trópico de Câncer é 23 graus e 27 minutos. Só para vocês terem um exemplo. Ó, o mapa tem que conter as coordenadas aqui. E o Brasil está aqui, então, ó. Boa parte do território está no hemisfério norte, a grande maior parte no hemisfério sul. E é cortado pela linha do Equador e Trópico de Capricórnio. Aqui eu trouxe para vocês as extremidades do Brasil. Vocês vão se surpreender, olha só. Do norte ao sul tem 4.395 quilômetros, né? Os pontos mais distantes. Só que de leste a oeste tem 4.320. Olha só, é uma diferença de 75 quilômetros, né, do norte ao sul e leste a oeste. Às vezes representa, olhando para o mapa, que de norte a sul o país seja muito maior, né? Mas não, a diferença é muito pequena de leste para oeste. E antigamente se dizia do Oiapoque ao Chuí, mas não é mais. O ponto mais ao norte do Brasil não é o Oiapoque. É a nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí, em Roraima, certo? Então, o ponto mais ao norte é a nascente do rio Ailã. Mas também pode cair Monte Caburaí. Eu já vi aí, por isso que eu até coloquei. Que é no Monte Caburaí que tem essa nascente desse rio. Ao sul é no Rio Grande do Sul, no Arroio Chuí. A leste é a Ponta dos Seixas. E a oeste é a nascente do rio Moa. Então, esses são os pontos extremos do território brasileiro. Agora já mudando de assunto, já é outro assunto. Formas de representação do espaço. Então, vocês sabem que a Terra é um globo. Então, como que a gente faz para representar uma circunferência em algo plano? É muito difícil para manter as proporções, porque depois a gente vai falar sobre escala. O mapa tenta representar a realidade da superfície terrestre. Então, tendo a escala, medindo num mapa, você tem que ter a medida correta da representação real. Se é 1 centímetro no mapa, e a escala diz que a realidade é 10 quilômetros, isso tem que ser verdade. O mapa tem que ser fiel à realidade. Então,
Isso é um problema para os cartógrafos e para os geógrafos. Como fazer algo redondo, né? Algo, uma esfera, fica plana. Então, são formas de representação do espaço, né? Então, o mais fácil e mais fiel é o globo terrestre. Todo mundo já viu um globo na escola, né? Isso aqui. Isso aqui representa fielmente a superfície do planeta Terra, né? Que é uma esfera. Então, o globo terrestre constitui a melhor forma de ilustrar a Terra, pois conserva-se fiel à sua forma. Entretanto, apresenta desvantagens de não possibilitar sua visão total de uma só vez, de fato que também acontece na realidade, sendo limitado quanto ao tamanho, pois quanto maior, mais difícil o seu manuseio. Imagina eu, professor de geografia, ter que todo dia estar carregando um globo junto comigo para ir para a sala de aula. Não dá, né? E se eu coloco o globo aqui em cima da mesa, por exemplo, lá na sala do professor, na sala de aula. Se tiver virado assim, vocês estão enxergando o quê? O continente africano. Uma parte da Europa, já não dá para ver muito bem. Então é difícil, você não tem uma noção geral, você tem que vir ali e girar o globo. Mas aí eu trouxe outra maneira, que é o planisfério, né? Para representar a superfície terrestre. Deixa eu ver. Mas então, em vez de ter o globo terrestre, a gente tem os mapas. Agora sim, vamos entender um pouquinho mais sobre os mapas, né? Que é uma forma mais fácil de representar a superfície terrestre. E dependendo da escala, no mapa desse tamanho, eu consigo representar toda a superfície do planeta. Tá? Então, não se sabe ao certo em que ano tivemos os primeiros mapas. No entanto, sabe-se que desde a antiguidade, os povos primitivos buscavam rabiscar alguns lugares a fim de registrar rios, locais com água, entre outros, como estratégia de sobrevivência. Então, você fazer um desenho, pega um ponto de referência, tem um rio, tem tal coisa, isso já é um mapa. Você já está representando a realidade em um documento, certo? Então, com o passar do tempo, os mapas foram adquirindo novas características de acordo com as necessidades ou interesses de cada época. Por exemplo, durante a Idade Média, os mapas passaram a conter elementos religiosos. Então, com a evolução dos mapas, né? Como eu falei, mapa é uma fonte de poder e influência. Então, você insere no mapa aquilo que você deseja. Mas o correto é representar fielmente a realidade, né? Então, por isso, ao longo do tempo, os mapas foram evoluindo. Já durante as grandes navegações, o domínio político da Inglaterra, criaram-se representações que beneficiassem a manutenção do poder pelos países do norte, que é aquilo que eu estava falando antes. Então, a Inglaterra que dominava praticamente todo o planeta e representaram o planeta da melhor forma para eles. Então, a forma de representação mais familiar é o planisfério de Mercator. Aquele mapa que tem na sala de aula. Em 94. Acho que eu não peguei a data do planisfério. Mas então, ali em 1500, século XVI, surge o planisfério de Mercator, com o norte acima do sul. Então, nessa época, imagina, 1500 ali, época das grandes navegações, Europa dominando o mundo. O que ele fez? Colocou a Europa no topo. Por isso que eu fiz aquele questionamento no começo da aula, né? É uma representação do planeta Terra, ele poderia muito bem ser de outra forma, mas não, é uma influência política, econômica, social, tá? Então, é o mapa mundi padrão utilizado nos livros didáticos, em atlas, em todo o mundo, salvo exceções.
Do hábito de vê-lo, sem outras opções, advém a convicção incontestada de que é verdadeira. Essa é uma visão eurocêntrica do mundo, não sendo nem verdadeira nem falsa, né? A gente pode questionar. Não é mentira, né? Se for ver, pode ser representado dessa forma, mas também poderia ser de outra. Mas apenas uma forma de ver o mundo com base na posição hegemônica e geopolítica da Europa a partir do século XVI. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro planisfério de Mercator. Olha só. Então, ele pegou duas circunferências, colocou num mapa plano e tentou representar a superfície do planeta Terra. Até que ele conseguiu mais ou menos para 1500 e pouco. Só que, ó, vejam as discrepâncias, né? Então, naquela época, a América do Sul, principalmente, não estava muito bem conhecida, não era muito bem explorada. Então, vejam que o formato para nós não é familiar, né? É um pouco diferente do que é hoje em dia. América do Norte, América Central já está um pouco melhor representada. O continente africano já é bem similar ao atual, aos atuais mapas, né? E o restante do mundo também, a Ásia, a Europa, que já eram rotas marítimas, então já tinha mais dados cartográficos. Vejam, ó, já tem a linha do Equador, já tem o Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Só que veja o tamanho da Antártida. Gigantesca aqui. Isso é um dos problemas da representação também, que essa representação de Mercator, ela estica algumas coisas e encolhe outras. Vocês vão ver aqui no próximo. Ó, isso é o planisfério de Mercator atual. Esse é o mapa mundi que a gente usa. Percebem? A Antártida não é desse tamanho. A Groenlândia também não é desse tamanho. Se for ver, olha só. Por comparar, a Groenlândia é do tamanho da América do Sul, maior, quase maior que a África. Na verdade, a Groenlândia é bem pequenininha. E aqui também, ele estica um pouco as extremidades. Os polos ficam um pouco esticados. Isso é um dos problemas do planisfério de Mercator. Tá? Mas foi a forma mais aceita e mais próxima da realidade que foi conseguida até então. Olha só, isso foi dessa maneira assim que se chegou no planisfério. E aí, para complementar, né, por isso que eu falei que estica um pouco. É muito difícil colocar uma esfera num plano, né? E aí, agora, recentemente, com novas pesquisas, esse mapa foi criado pelo arquiteto japonês Hajime Narukawa, que busca refletir com precisão as proporções entre os continentes e países. Vejam só. Como tá uma organização diferente, mas está correta. Olha só. Né? Se continuasse aqui, a África estaria aqui. Então, a Austrália. E esse seria, então, o real tamanho dos continentes. Só que está faltando o Ártico, né? Tá aqui a Antártida. Mas não tem o Ártico. Bom, viram só, isso é um problema, né? É muito difícil conseguir colocar num plano. Então, os mapas são, portanto, a representação simplificada da realidade, dependendo de como e para que são elaborados. Podem esclarecer, camuflar ou deturpar a realidade. São indispensáveis para diversos setores econômicos, trazendo para a linguagem do geógrafo o seu mais importante instrumento de trabalho. A função dos mapas é fornecer informações
e, consequentemente, conhecimento do espaço geográfico, possibilitando, assim, o controle e o domínio de um território. Então, o mapa tenta representar da forma mais fiel a superfície do planeta Terra, né? E ele é instrumento de poder e traz diversas informações. Então, como que a gente lê um mapa? O mapa não é uma figura. Você tem que ler ele, você tem que entender as informações que estão inseridas nele. Então, ao pegarmos um texto para lermos, facilmente identificamos algumas características, como título, gênero, tempo, entre outras características que fazem parte da interpretação. Agora, quanto a um mapa, é possível lê-lo? Como fazemos isso? Então, quando você pega um mapa, você tem que prestar atenção em todas as informações que estão constando nele. Depois, na próxima figura, a gente vai ver alguns elementos que o mapa contém, quais são de suma importância para que consigamos ler e interpretar um mapa. Os elementos principais do mapa são o título, a legenda, a escala, a projeção e orientação. Então, normalmente o título do mapa está no topo, densidade demográfica, a escala, a projeção, a orientação e a legenda. Então, esses são os elementos principais de um mapa, certo? Tem que sempre prestar atenção. Se o norte tivesse virado para outro lado, você pode fazer um mapa. Nem sempre precisa o norte estar voltado para cima. Assim. É porque é o mais comumente aceito. E a gente se acostumou a ler o mapa assim e fica mais fácil. Mas se eu quisesse ter um mapa orientado para o leste, não há problema. Mas é a convenção mundial ter um mapa orientado para o norte, certo? Então, o título é o primeiro elemento que deve ser observado. A legenda diz respeito aos significados dos símbolos contidos no mapa. Por exemplo, esse mapa é um mapa de cores. As cores mais frias representam menos densidade demográfica. As cores mais quentes representam uma maior densidade demográfica. Então, no estado do Amazonas, temos uma menor densidade, e aqui no sul, sudeste, uma maior densidade. Certo? Mas os mapas podem ser de barras, de outros símbolos. Então, você tem que sempre consultar a legenda para entender o mapa. A orientação busca indicar o sentido do mapa, na maioria das vezes apontando para onde fica o norte e, por consequência, os demais pontos cardeais. A projeção cartográfica diz respeito às características que aquele mapa contém, de acordo com as técnicas utilizadas na sua confecção para representar a superfície esférica da Terra. Então, qual projeção que o mapa utilizou? Esse aqui utilizou a de planisféria, né? Agora, vamos fazer um parênteses, falar do GPS um pouquinho, que é o sistema de posicionamento global, né? O GPS ele utiliza 24 satélites na órbita da Terra. E sabem como é que o GPS funciona? Dentro desses 24 satélites, tem um relógio atômico dentro de cada satélite, que ele não atrasa. E aí, se você está andando com o GPS, o satélite está contando o tempo. Então, ele fica transmitindo o sinal, e se você se movimenta, a partir do tempo, ele sabe a distância que você se locomoveu. Mais ou menos assim o funcionamento do GPS, tá? Então, ele é utilizado para determinação de rotas, e para o tráfego aéreo, para monitorar objetos, orientação de veículos, uso também em situações de guerra, para você mandar um míssil com precisão. Então, é para isso que funciona o GPS. E ele faz a triangulação do sinal, né, a partir desses 24 satélites. Então, sobre a projeção cartográfica. Nós temos a equidistante,
que as distâncias se mantêm corretas de acordo com a escala. Lembra? Né? Tentar representar uma esfera. Então, qual que vai ser a projeção? Se ela vai ser equidistante, vamos tentar preservar as distâncias corretas nessa projeção do planeta Terra, ou vamos usar uma projeção equivalente. A área do território mapeado mantém-se equivalente em detrimento da forma representada. Então, essa vai ter umas deformações. Ou conforme as distâncias angulares são mantidas, não deformando as pequenas áreas. E as projeções podem ser classificadas em cilíndrica, cônica ou azimutal. Então, a cilíndrica, acho que a imagem representa bem. Né? Você pega o globo terrestre, a esfera, coloca um cilindro ao redor dela e tira uma cópia, vamos dizer, e né, faz um planisfério. Isso foi feito por Mercator, né, no século XVI. Outra projeção é a projeção cônica, que ela é mais utilizada para os polos ou para os hemisférios norte e sul. Então, acho que a figura explica melhor, né, como que é essa representação. Se você quiser pegar tipo, só os Estados Unidos, você pode pegar uma representação cônica, certo? E a projeção plana ou azimutal, ou polar. Também, ela coloca um plano em cima da superfície e tenta captar as imagens. Mas, em consenso, a mais utilizada é a cilíndrica. E a escala, então? Só para finalizar a aula, acho que já está quase no horário, é o último assunto. Então, a escala cartográfica indica a relação entre a distância daquele espaço na realidade e a distância no mapa. Vale lembrar que existem dois tipos de escala. Então, a escala gráfica representa por meio de um segmento de reta graduado. Então, o que quer dizer isso aqui? Ó, de 0 a 20 quilômetros. Então, que cada centímetro do mapa corresponde a 5 quilômetros. Certo? Então, 2 centímetros no mapa correspondem a 10 quilômetros do mundo real. Ou 1, 2, 3, 4. Cada 4 centímetros são 20 quilômetros. E a escala numérica, ela é representada sob forma de numeração de uma fração, no qual o numerador é um invariável e o denominador é variável, distância no terreno. Então, 1 centímetro equivale a 1.500 centímetros do mundo real. 1 para 10.000, 1 centímetro equivale a 10.000 centímetros. 1 para 100.000, 1 centímetro do mapa equivale a 100.000 centímetros do mundo real. 1 para 250.000, 1 centímetro é igual a 250.000 centímetros do mundo real. E aí tem a escala grande e a escala pequena. Eu vou aqui. Aqui é melhor para entender. Quando você tem uma pequena escala, olha só. O número quanto menor a escala, maior o denominador e menor riqueza de detalhes no mapa. Então, sempre que o número for grande, vai ter menos detalhes. Então, o planisfério do mapa mundi, ele é 1 para vários milhões. Já se quiser um mapa de uma cidade só, ele vai ter uma escala maior. O maior significa mais detalhe, e o número é menor. 1 para 250.000 tem mais detalhe, certo? Então, se é pequena escala, é grande denominador, pequeno número de detalhe e grande a área mapeada. Isso aqui é mais fácil de entender, acho que por aqui. E se a escala é grande, grande escala,
Pequeno denominador, grande número de detalhe, pequena área mapeada. Aqui é 1 para 1 milhão e aqui é 1 para 1000. Beleza? Depois eu vou mandar os slides para vocês e a apostila, daí vocês podem olhar com mais atenção. E aí, na apostila que eu vou mandar, eu recortei um pedacinho da apostila, tem atividades. Daí, se vocês quiserem fazer, então fiquem à vontade, tá bom? Aqui, aqui. Certo, pessoal? Agora são 9h45. Estamos no fim da nossa aula. Obrigado para quem ficou até agora. Se tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem. E eu vou mandar no grupo do WhatsApp, então, os slides e a apostila também com os exercícios, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu?